39 corpos já foram retirados de uma mina de ouro ilegal que foi coberta por um deslizamento de terra ontem na Colômbia. 40 pessoas, entre elas 3 crianças, ainda estão desaparecidas. Segundo as equipes de salvamento, os desaparecidos devem ter morrido sufocados pela avalanche de lama e pedras. A possibilidade de encontrar sobreviventes foi descartada. Um vazamento de óleo num navio contratado por uma refinaria poluiu hoje as águas da Baía de Guanabara, no Rio. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a mancha de 2 quilômetros foi provocada pelo vazamento de 40 mil litros de óleo bruto. O órgão estadual de controle do meio ambiente diz que foram 80 mil. Boias foram usadas para tentar evitar que o produto se espalhe. A ANP investiga se o acidente foi provocado por erro dos funcionários da refinaria de Manguinhos. A empresa pode ser multada em R$1 milhão pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Sábado de sol e temperatura elevada na maior parte do Brasil. O ar quente que cobre o sul, sudeste e o centro-oeste deixa o tempo aberto nestas regiões. Faz sol do norte gaúcho a Roraima, mas o calor e a alta umidade do ar provocam pancadas de chuva à tarde. Uma nova frente fria chega da Argentina e deixa o sábado chuvoso no extremo sul. Chove o dia todo também do Tocantins ao Acre. Mínima de 16 graus em Curitiba e máxima de 36 em Boa Vista. Bem longe da Amazônia e do Pantanal, existe uma terra povoada por cervos, javalis, cães selvagens. No Globo Repórter de hoje, você vai ver que nesta região também se escondem os últimos lobos do sul do Brasil. Quem tem medo do lobo brasileiro? Solitário, arredio, ele está sempre fugindo do homem. Lobo-guará, o mais ameaçado. Onde fica o seu refúgio? A floresta brasileira povoada por cervos. Caça ao javali, luta feroz contra o invasor que cruzou a fronteira e ajuda o puma. Raposa em pelo de lobo? O animal brasileiro que vira casaco vendido a R$2.000. Quem é o doutor que salvou um macaco ferido? Recuperou a asa do gavião baleado, instalou um pino na fratura da coruja que voltou a voar. Hoje, no Globo Repórter. 214 remédios estão sendo investigados por aumento irregular de preço. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pediu explicação aos laboratórios. 32 remédios aparecem no levantamento da Anvisa com suspeitas de que tenham sido reajustados acima do permitido. Outros 182 medicamentos são investigados por arredondamento de preço para cima, o que também é proibido. Na lista aparecem o antigripal Fluviral Elixir, do laboratório Virtus, o vermífugo genérico Mebendazol, do fármaco, o broncodilatador Salbutamax, do União Química, e o complexo B do Exal do Brasil. O governo havia autorizado aumentos abaixo de 5% a partir do último dia 9, em mais de 7 mil medicamentos. Os laboratórios estão sendo notificados hoje e têm toda a semana que vem para explicar os aumentos. Depois ficam sujeitos a pesadas multas. Nós temos 2 tipos de multas que podemos aplicar. Uma de R$10.000 por dia, a partir da notificação da empresa, e outra uma multa que você pode aplicar por informação enganosa de R$3 milhões. O laboratório União Química garante que obedeceu a todos os índices autorizados pelo governo e que se houve algum aumento excessivo foi um erro de digitação. O laboratório Exal do Brasil nega que tenha aumentado qualquer medicamento acima da média permitida pelo governo. O laboratório Fármaco disse que também fez reajustes dentro da margem permitida. Os representantes do laboratório Virtus não foram localizados. O Ministério Público do Paraná anunciou hoje que encontrou a primeira prova de irregularidade na prestação de contas da campanha do prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi. Para os promotores que investigam o caso, estes documentos reforçam a suspeita de irregularidades na prestação de contas do PFL do Paraná nas últimas eleições. São orientações para o tesoureiro da campanha, Francisco Paladino, fazer depósitos em contas de pessoas e empresas que contribuíram com o partido. Todos têm a assinatura de Mário Lopes Filho, coordenador da campanha, que reelegeu Cássio Taniguchi à Prefeitura de Curitiba. Em depoimento ao Ministério Público, Mário Lopes Filho disse que os papéis eram falsos, mas o Instituto de Criminalística do Paraná confirmou a autenticidade deles. Segundo o laudo divulgado hoje à tarde, letras e números contidos em cartas e bilhetes foram escritos pelo coordenador de campanha do PFL. O resultado da perícia vai ser incluído no inquérito que investiga o suposto caixa paralelo montado pelo PFL do Paraná.
Segundo a denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo, o partido teria omitido quase 30 milhões de reais na prestação de contas ao TRE. Existem indícios fortes, agora uma prova documental que foi inclusive reforçada com uma prova técnica que é a perícia feita pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná. Funcionário da Secretaria de Governo da Prefeitura de Curitiba, Mário Lopes Filho não foi encontrado para comentar o resultado da perícia. O advogado do prefeito Cássio Taniguchi diz que o laudo não compromete o cliente dele. O prefeito Taniguchi não foi nem convidado para prestar depoimento. Não colheu material gráfico de qualquer documento que seja incriminado a ele. Então, o que se aparecer não diz respeito absolutamente nada, nenhum ao prefeito Cássio Taniguchi. Pelé entrou hoje na justiça com uma notícia crime contra o sócio dele, Hélio Viana. Os advogados do ex-jogador dizem que Viana se apropriou de milhões de dólares da Pelé Esportes. Pelé passou os últimos dias no escritório da empresa dele, de marketing esportivo, neste prédio da Zona Sul da capital paulista. Ficou impressionado com os primeiros resultados da auditoria que mandou fazer na Pelé Esportes. Uma análise para apurar possíveis do Hélio Viana. Hoje os advogados de Pelé entraram com uma notícia crime contra Hélio Viana no Ministério Público, responsabilizando o empresário por desvio de dinheiro da Pelé Esportes. Constatou-se um sem número de irregularidades, desvios, falsidades, duplicatas emitidas contra a Pelé Esportes em favor de empresas ligadas unicamente ao Hélio Viana e valores também que tiveram o destino da conta pessoal de Hélio Viana. Esses documentos mostram saques de R$192 mil, feitos por Viana da Pelé Esportes para depósito na conta da Clave Projetos Especiais, firma que pertence ao sócio do ex-jogador. Os advogados dizem que outros saques foram feitos sem o conhecimento de Pelé e que o rombo pode chegar a 10 milhões de dólares. Os peritos também já sabem onde foram parar os 700 mil dólares, que eram para ser gastos num evento do Unicef em 95, na Argentina. O dinheiro entrou na conta da Pelé Sports Incorporated, empresa com sede em paraíso fiscal, que apenas Hélio Viana podia movimentar. A suspeita é que de lá os dólares tenham seguido para contas do sócio do ex-jogador no exterior. Descansando em São Paulo, Pelé falou com a nossa equipe pelo telefone. Não podia esperar nunca que um sócio meu tivesse uma coragem de fazer o que fez. Vou até o fim agora, custa o que custar, para saber o resultado de todo o dinheiro que entrou e saiu de lá. Eu não faço mais gol, eu só vivo do meu nome agora. Você vai sujar isso aí, como que eu vou viver? O sócio de Pelé, Hélio Viana, não quis receber a equipe do Jornal Nacional para olhar os documentos e dar entrevista. Disse que preferia falar somente depois da exibição da reportagem. A seleção masculina de vôlei do Brasil perdeu hoje para Cuba por 3-2 na terceira rodada da Copa dos Campeões, que está sendo disputada no Japão. Os cubanos lideram a competição. A equipe brasileira está em segundo lugar e amanhã vai enfrentar a Iugoslávia, a atual campeã olímpica. O jogador Ronaldo do Botafogo do Rio foi flagrado no exame antidoping realizado depois de uma partida do Campeonato Brasileiro. As amostras de prova e contraprova, analisadas depois da vitória de 3-1 sobre o Palmeiras no dia 4, deram positivo para a substância proibida Femproporex, um estimulante. Ronaldo chegou a fazer um dos gols do Botafogo no jogo. O clube não corre o risco de perder os pontos e o atleta está suspenso preventivamente por 30 dias enquanto aguarda julgamento. O Grêmio estragou a festa que o Flamengo preparava no Maracanã na primeira partida da semifinal da Copa Mercosul. O resultado frustrou os torcedores e levou ao desespero o treinador do clube carioca. Um empate em casa e o técnico do Flamengo perdeu o bom humor. Vamos reconhecer que o Grêmio tem um grande time e está classificado, porra. Agora, se vocês acharem que o time do Flamengo é ruim, vocês que assumam a responsabilidade e digam, porra. Depois, Carlos Alberto Torres se irritou com um repórter da Rádio Gaúcha, que fez uma pergunta sobre o técnico do Grêmio, Tite. Seja imparcial, meu irmão. Seja imparcial. Vamos analisar o jogo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, tivemos pênaltis a favor e o gol do Grêmio, o primeiro, estava impedido ou não estava? Não venha querer botar valor para o técnico do Grêmio, não, que só manda o time dar porrada. Nas reclamações, Torres acertou quando disse que o Flamengo começou melhor. Juan, de cabeça, fez 1-0. Mas Torres errou quando disse que o árbitro argentino Horácio Elizondo prejudicou o Flamengo. Nesse lance, Reinaldo fez falta em Marinho.
O juiz ignorou e Beto marcou o segundo. Edilson foi derrubado fora da área, mas pediu pênalti. O Grêmio reagiu e ainda no primeiro tempo, Anderson Polga fez o primeiro. E apesar das reclamações do Flamengo, ele não estava impedido. Na segunda metade do jogo, o Grêmio é que foi melhor. E Fábio Baiano fez o segundo dos gaúchos. Um empate fora de casa, depois de estar perdendo por 2-0, valeu quase como uma vitória para o Grêmio. Uma situação que deixa o técnico Tite tranquilo, mesmo depois das declarações de Carlos Alberto Torres. Nós não queremos polemizar essa situação. A grandeza dos clubes e a grandeza dos atletas está acima disso. Tite e Torres voltarão a se encontrar na próxima quinta. E dessa vez, um deles sairá ganhando ou perdendo. Se houver empate no segundo jogo entre Grêmio e Flamengo, a vaga na final será decidida na disputa de pênaltis. Hoje à tarde, mais calmo, o técnico Carlos Alberto Torres disse que estava de cabeça quente e que não queria ofender ninguém. Boa noite. Uma boa noite para você.